Glória a Jesus por mais um dia, amém. Para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. 13º dia aqui perseverante. Eita glória! Que não percamos a fé, porque hoje vai ser tremendo. Mais um dia, porque todos os dias são tremendos, porque a palavra do Senhor, ela nos edifica. Amém? Antes de orarmos, invocar aquele que nos deu a boa obra, que nos deu a vida. Hoje os versículos do capítulo 13 são os versículos 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 24 e 25. Tudo isso, mas para a honra e glória do Senhor passará assim, ó, um estalar de dedo. Amém? Então vamos orar para que o Senhor possa trazer as revelações que o Senhor queira ministrar nessa noite de hoje, juntamente com sua palavra. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos em vossa presença, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, ministrar o coração de muitos, de todos, de poucos ou somente para um. Mas que seja feita a vossa vontade, Jesus. Perdoe as minhas falhas e os meus pecados, Jesus. Sei, Senhor, que o Senhor está à frente de tudo. Que a Tua palavra, Pai, possa encher os nossos corações para que possamos ter uma boa noite saboreando esta palavra, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome. Que possa alcançar, Senhor, todos aqueles que precisam de Ti. E aqueles que já têm a Ti, Senhor, que possa ser edificado também. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus, aleluia. Lá vamos nós, os versículos abençoados que o Senhor colocou hoje no capítulo 13. Capítulo 1, capítulo 13, versículo 1, diz assim: O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Versículo 3. O que guarda a sua boca preserva a sua vida, mas o que muito fala tem perturbação. Versículo 5. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio é causa de vergonha e desgraça. Versículo 7 até o 11. Uns se dizem ricos sem ter nada, outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. O resgate da vida do homem rico são as suas riquezas, mas o pobre não recebe ameaças. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acham a sabedoria. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Versículo 13. O que despreza a instrução perecerá, mas o que respeita o mandamento será recompensado. Versículo 15 e 16. O bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. E aí vamos agora para o versículo 20. Anda com sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. 23 e 24. O que retém a vara odeia o seu filho, mas o que ama a seu tempo o disciplina. O justo come até ficar satisfeito, mas o estômago dos ímpios passa fome. Eita Jesus! Hoje foi só lapada. Amém? Hoje quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor ministrou muito ela no meu coração. Que cada dia mais possamos ser sábios, sabe? Que possamos
saber que o Senhor está no controle de tudo, nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro de Provérbios, ele tem me dado, vamos dizer, algumas chineladas, né, ao vivo. Tem me dado muito entendimento, muito direcionamento. Porque ser sábio não é fácil. Ser sábio é renunciar às coisas todas do mundo para que a gente possa ser sábio, sabia? Mas o Senhor também fala que o nosso silêncio, ele é fundamental. Como é que anda o teu silêncio? Que tipo de silêncio você tem feito? Será que o teu silêncio tem sido bom ou ruim? E aí nós vamos começar aqui agora com Jó, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: Então se assentaram com ele na terra 7 dias e 7 noites. Nenhum lhes disse palavra alguma, pois viram que a dor era muito grande. Né? Que é o livro de Jó. Sabemos que o Jó foi afligido e que ele estava lá com os seus amigos foram visitar Jó, e nessa época ele chegou para Jó e falou assim: Jó, o que você fez para Deus? Porque não tem como um homem como você ter feito algo para Deus e estar desse jeito. Mas mal sabiam os amigos que o Senhor permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, né? E eles foram lá, ficaram 7 dias, não disseram uma só palavra, mas viram a dor de Jó, né? Em Provérbios 17, 28 diz assim: essa é legal. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. O que fecha os lábios por entendido. Ou seja, vou ler de novo. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os lábios passa por entendido. Lamentações 3, versículo 28 diz assim: Assente-se solitário e fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele. Quantas vezes nós ficamos em silêncio para ver se a gente escuta a voz do Senhor, ver se a gente consegue até mesmo entender tantos problemas acontecendo ao mesmo tempo, né? Mas muitas vezes nós temos vergonha, né? O que o Senhor nos traz sobre a vergonha? Em Provérbios 3, 35 diz bem assim: Os lábios herdam honra, mas os loucos tomam sobre si a vergonha. Provérbios 10, 5 diz assim: O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme durante a colheita é um filho que envergonha. Ou seja, quantas de nós filhos foram ajudar nossos pais e dormimos ou então não fizemos conforme planejado, né? Em Provérbios 11, 2 diz assim: Vinda a soberba virá também a afronta, Vinda a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Com os humildes está a sabedoria. Aí o Senhor, ministrando ao coração, falou assim: quais as riquezas espirituais que você tem? Que tipo de riqueza você está criando? Porque ler a palavra de Deus é ser rico. Rico na graça do Senhor. Será que tem gente que está sendo agraciado pela palavra do Senhor? Será que tem gente que está esquecendo de ler a palavra? Porque a palavra do Senhor nos agracia todos os dias. Quando eu leio dia e noite, eu estou entrando em conexão, em comunhão com o nosso Deus. E ele fala que as nossas riquezas são perduráveis. Ou seja, em Provérbios 8, 18, diz assim: riquezas e honra estão comigo, riquezas duráveis e justiça. Riquezas espirituais, bênçãos de Deus, sua fonte. Em Provérbios 10, 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Que as riquezas espirituais são um paradoxo. Provérbios 13, 7 diz que uns se dizem ricos sem ter nada, e outros se dizem pobres tendo grandes riquezas. Que as riquezas espirituais também é uma descoberta por uma visão espiritual. Em Efésios, capítulo 1, versículo 18, diz que oro também para que sejam iluminados os olhos vossos de entendimento. Oro para que sejam iluminados
os olhos do vosso entendimento, para que saibais que qual seja a esperança para a qual ele nos mandou, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, que são inescrutáveis, que as riquezas do Senhor são inescrutáveis. Romo, o que é inescrutável, Romo? Hoje o Senhor trouxe acho que umas duas palavrinhas que a gente escuta na Bíblia, mas às vezes não sabemos o entendimento, né? O que quer dizer algo inescrutável? Inescrutável é o seguinte: característica de que não se pode escrutar, que não se pode investigar ou compreender. Incomparável, que não se pode ser penetrado, incompreensível. Esse é o significado de escrutar, né? Que escrutáveis é a derivação de escrutar. E aí ele nos fala aqui em Efésios capítulo 3, versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. Ou seja, o que eu posso definir aqui é que as riquezas do Senhor são insondáveis. Que não é, o Espírito Santo me mostra que não é qualquer um que consegue penetrar, ou seja, adentrar, vamos dizer assim, as riquezas do Senhor. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Em um dos evangelhos, se eu não me estiver enganado, eu vou a uma festa. E o rei mandou chamar vários, muitos não foram. E assim, o rei falou ao teu servo, falou assim: vá lá e chame todos para a minha festa. O servo foi lá, chamou e não vieram ninguém. Senhor, não veio ninguém. Vá lá e chame de novo. Agora, às vezes, ele chamou primeiro os ricos, e os ricos não foram. E ele chamou de novo. E chegou lá para chamar de novo. Chamou todos os outros lá, chamou todo mundo, veio uma galera. E alguns, né, não estavam com a roupa apropriada, né? Aí muitos serão chamados, poucos escolhidos, mas assim, as vestes que essas pessoas estavam não condizia com o local. Então, quantas vezes a gente está em um local e a gente não está condizente? Eu só falo que todo lugar tem uma roupa adequada. Todo lugar tem uma roupa adequada. Então, se a gente for num tribunal, a gente não vai lá de qualquer jeito, né? Não vai entrar de short, né? Não vai estar lá, por regra, entrar muitas das vezes até vestido de social, né? Enfim. E que as riquezas espirituais também são mais preciosas que as terrenas. Por quê? Porque em Hebreus, capítulo 11, versículo 26, diz assim: tem por maiores riquezas o opróbrio. Eu vou explicar essa palavra também. Tem por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinham em vista a recompensa. Romo, o que é opróbrio? Opróbrio, né? Vergonha pública, desonra, o que ocorre publicamente. Ou seja, aqui se retrata de quando Jesus foi literalmente, né? Literalmente e com a palavra toda, né? Ele foi desonrado. Foi justamente por isso que vergonha pública, desonra ocorre publicamente, que é o opróbrio. Então, sim, Jesus foi desonrado por nós para que possamos ter vida em abundância em Cristo Jesus. Amém? E aí o Senhor fala pra gente aqui que Ele tem uma luz prometida pra gente. Como é que é essa luz prometida? Que sejamos também obedientes, né? Luz prometida é obediente. Em Jó capítulo 22, versículo 28, diz que determinado tu algum negócio, assim será feito, e a luz brilhará em teus caminhos. Ou seja, determinado. Determinado
está no sentido futuro. Eu determinei. Foi determinado, ou seja, já é passado. Determinado, ou seja, determinou algum negócio e será feito e a luz brilhará em teus caminhos. Então determine na tua vida. Determine no futuro que eu vou conseguir. Eu digo com toda sinceridade que muitas das vezes eu tenho dores. E muitas das minhas dores, às vezes, até minha esposa às vezes não sabe. Não que eu não pudesse contar para ela de forma alguma. Eu sei que minha esposa tem as dores dela e muitas vezes eu tenho que dar uma massagem nela sim, para que ela possa dormir com mais tranquilidade. Mas muitas vezes eu tenho dores e vou dizer uma coisa para você com toda sinceridade. Minha fé ainda não é do tamanho do grão de mostarda, como diz a palavra. Mas eu pego e oro. E falo, não aceito essa dor. Está repreendida em nome de Jesus. Estou com dor de cabeça? Eu oro. Bota a mão na minha cabeça e fala assim, Senhor, está repreendido em nome de Jesus essa dor de cabeça. Estou com dor em algum lugar, eu oro. Então é desse jeito que eu faço. Eu oro para aquela dor que eu estou sentindo. E muitas vezes eu falo assim, Senhor, não estou aguentando mais essa dor, tal dor assim, sem assado. Aí o Senhor me dá a estratégia de como resolver. Entendeu? Mas boa parte das vezes eu tenho orado contra as minhas próprias dores. Eu vou dizer uma coisa, é melhor do que tomar remédio. Eu sei que tem gente que precisa de remédio controlado. Não estou dizendo que você não vai orar e não vai dar certo, de forma alguma. Mas tem gente que precisa do remédio, né? Mas a oração tem sua eficácia, tá? E ele fala por ser obediente também em Salmo 97:11. A luz semeia-se para o justo e alegria para os retos de coração. E é o reto. A luz prometida é o reto. Salmo 112, versículo 4, diz que aos retos até das trevas nasce a luz. Mas, pois é misericordioso, compassivo e justo. E ao justo, Provérbios 4, versículo 18, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que é a luz da aurora, Rômulo? A luz da aurora é o amanhecer. O crepúsculo desce, a aurora nasce. Ou seja, aí você vai de manhã cedo, você já está orando e dizendo que para que a vereda do justo seja melhor, né? E a gente sendo justo, o Senhor endireita cada vez mais o nosso caminho, certo? E a luz prometida também ao benevolente, que é em Isaías 58:8, que diz assim: então recompensará a tua luz com a alva, e a cura apressadamente brotará, e a tua justiça diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Amém? O Senhor nos fala que, com relação aos orgulhos, uma coisa tem um sentido do orgulho que muitas vezes algumas pessoas conseguem trazer de forma diferente. Uma coisa é eu simplesmente pegar e falar assim, eu tenho orgulho do trabalho que eu exerço. Outra coisa é eu ter orgulho no coração e não fazer a bondade. De um extremo ao outro. Amém, Sônia. E aí agora, o que ele diz em Provérbios 21:4? Que diz assim: olhar altivo e o coração orgulhoso revela o pecado dos ímpios. Quantos ímpios não têm um coração orgulhoso e tendencioso, né? E em Oséias 7, versículo 10, nos mostra que a soberba de Israel testifica contra ele, todavia não volta para o Senhor seu Deus, nem buscam em tudo isso. Abacuque 2:4 diz: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Amém?
E qual é o trabalho físico que tem se feito? Será que o trabalho que nós temos tem edificado o nome do Senhor? Será que o trabalho que nós temos está sendo feito de forma grandiosa? Estamos fazendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Ou estamos fazendo de qualquer jeito? Porque Adão tinha trabalho, né? E aí, em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E em Eclesiástico 9:10, tudo que te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, pois na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Ou seja, o cemitério é o lugar mais rico do mundo, de conhecimento de tudo. Mas nesta vida nós temos que arregaçar as mangas e fazer. Porque depois que for a sepultura, não louva, não canta, não prega, não dá bênção aos seus pais, não faz trabalho voluntário, não adora. Ou seja, é um sono na qual só quando Jesus voltar e escutar o teu nome sendo chamado para você levantar e sair da sepultura. Amém? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo o que repartir com o necessitado. O Senhor diz aqui em Efésios capítulo 4, versículo 28, né? Que furtava, não furte mais. Ou seja, se alguém já deu algum banho, né? Assim, afanou, assim, converta-se, trabalhe para que você possa ajudar aquele que é necessitado. Esse é o sentido que o Senhor me deu. Mas o Senhor fala que se esse que era ímpio se converteu, amém. Mas se não tiver convertido, como é que será? O Senhor fala que a destruição total do ímpio. O ímpio será destruído totalmente. De que forma? Em Isaías 34, versículo 2, diz assim: o Senhor está indignado contra todas as nações. A sua ira está sobre todos os exércitos delas. Elas a destruirá totalmente, e ele as entregará à matança. Aqui já fala de governo, de algo que nós já vivemos sobre isso. Certo? E aí em Jeremias 25:9, o Senhor diz assim pra gente: convocarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e eu os porei por objeto de espanto, de zombaria e ruínas perpétuas. Ou seja, cativeiro. Quem é que quer ficar em cativeiro? É o que o Senhor está falando. Nos mostra. Porque ele deu a ordem ao servo, né? Ou seja, Deus permitiu que o povo fosse cativo por Nabucodonosor durante muito tempo, né? Opa. Aí, agora sim. Em Malaquias 4:1, o Senhor nos fala que certamente aquele dia vem e arderá como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palhas. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nenhuma raiz, nem ramo. Olha, esta palavra aqui podemos ter, sabe, entendimento de que lembra. Isso também remete a Nabucodonosor, quando ele mandou Daniel, né, mandou os amigos de Daniel para a fornalha, né, Daniel e seus amigos.
que o Senhor foi lá e tirou. Falou assim, eu não mandei 3 para a fornalha. E ele simplesmente pegou e olhou assim, mas tinham 4. É forte essa mensagem. Porque na verdade, o Senhor diz que quando alguém vai à fornalha, vai ao fogo e não é queimado, é porque ele está muito mais quente do que a fornalha. Ninguém pega fogo estando mais quente do que aquilo que já está pegando fogo. O que o Senhor traz para a gente? Se aquele que está em brasa, que está na palavra, que está em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja, não tem como apagar. Vai incendiar mais na presença do Espírito. Mas aí aqui, neste texto, ele diz assim também, que serão como palhas, né? O ímpio. Já pegou uma palha e botou no fogo? É fácil, ó. Queima rapidinho. É justamente isso que o Senhor está dizendo. Que o ímpio também queimará rápido. Que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Para quê? Porque se tiver uma raiz, nascerá de novo. E o ramo também poderá nascer de novo. Certo? Vamos lá. Lucas 3,19 diz: o machado já está posto à raiz das árvores. A toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, é melhor o Senhor podar para que você cresça do que Ele te podar e cortar de vez. Porque aí acabou o seu tempo. Acabou aquilo que você queria fazer. Sabe? Então temos que pensar nisso também. Se o Senhor está podando você por algum momento, por alguma coisa, então dê glória a Deus, porque o Senhor te ama. Não que Ele não amasse os outros de forma alguma, compreenda isso. Mas lembra da figueira, quando Jesus chegou e falou que a figueira não tinha dado frutos, que estava no tempo certo? E ele pegou e falou que essa figueira nunca mais daria fruto? Já parou para pensar? Que imagine só, você está prestes a dar fruto e você não dá fruto por conta de birra? Ah, eu não vou fazer porque eu não estou afim? É o que o Senhor está nos mostrando aqui nesse momento. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, não tem birra. Ele foi lá, fez aquilo que o Pai mandou. Nós, homens e mulheres, é que ficamos com birra para fazer a obra do Senhor. E fica assim, Senhor, eu não tenho essa capacidade de fazer tal coisa. Mas o Senhor fala assim, foi eu que te capacito. É durante o processo que eu vou te capacitando. Não existe ninguém capacitado o tempo todo. Não existe ninguém com esse conhecimento todo. O conhecimento será adquirido com o passar do tempo. Que é uma experiência de que muitos viveram. Foi quando o povo saiu do Egito. A cada passo que eles davam, o mar se abria. Qual a experiência que tem nisso? Ou seja, foi dando a capacidade. Opa, deu um passo, o mar se abriu, foi dando outro, foi dando outro, foi dando outro, foi dando outro. Quando viu, o povo passou a pé enxuto. E passou pelo mar vermelho. Amém? Então, que possamos entender que o Senhor, que é melhor que o Senhor nos pode do que Ele nos corte de vez. Sabe? Em 2 Tessalonicenses 1,9 diz que eles por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Meu Deus, já pensou nisso? Ser banido da face do Senhor? Não poder estar com o Senhor frente a frente e estar lá no fogo eterno? E Apocalipse 18:21 diz que então um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: com ímpeto será lançada na Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. E o Senhor fala também do nosso caminho. Será que o nosso caminho está em pecado? Ou será que o meu caminho ele está reto? Porque a palavra de Deus diz: não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, né? Que o caminho tem que ser reto. Por quê? Para que eu possa
É claro que a menor distância entre 2 pontos é uma reta, certo? Mas existem algumas coisas na física que uma voltinha vai chegar mais rápido do que aquele chega reto. Existiam algumas coisas na internet assim. Mas o senhor quis trazer isso porque entre 2 pontos em linha reta sai muito mais rápido para o Senhor, tá? O Senhor, porque nós sabemos que é assim. Porque se eu ando em linha reta, se eu começo a curvar, andar para um lado e para o outro, simplesmente eu vou atrasar aquilo que eu poderia ter seguido em linha reta. Começa a andar no lugar e começa em linha reta. Depois você pega e começa a fazer um zigue-zague. Ó, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Você vai demorar muito mais tempo do que se você estivesse em linha reta. Essa é a comparação. É assim que o Senhor está me trazendo isso agora. Mas o Senhor fala que nós temos que ter prudência. Uma prudência reserva, cautela, com desejo de aprender, com previsão, com discernimento espiritual e com silêncio. O que o Senhor nos fala com a prudência em reserva? Que em Provérbios 22, 23 diz: o homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos tolos proclamam a insensatez. Como eu já tinha falado uma vez, algumas lives para trás, que a insensatez é como se fosse a dureza do coração. Eu não tenho a palavra agora exata. Que a insensatez é como se eu não quisesse aprender. Tá? Com prudência e cautela. Provérbios 14, 15 diz: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples atenta. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Olha só. Não tem um ditado: diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Mas tu diz para o teu filho: faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Mas se tu diz isso para o teu filho, você que tem que estar preocupado. Sabe por quê? Porque o filho é o espelho dos pais. Já parou pra pensar que o filho às vezes está dando trabalho e fala assim, tá xingando, tá brigando, sei lá, e várias outras coisas. Aí você fala assim: oxe, meu filho tá dando trabalho que só. Mas quantas vezes você já discutiu na frente do teu filho? Quantas vezes você já olhou assim e falou assim: meu Deus, hoje foi cada palavrão que se eu pudesse, se eu anotasse eles, não daria nem conta de comê-los. E os nossos filhos aprendem, pega no ar. Parece um radar. Jogou uma palavra e pega. Entendeu? Então assim, cuidado com os passos que estamos dando, para que nossos filhos não sejam uma vergonha e lá na frente eu falar assim: onde foi que eu errei? Aí eu espero e conto que o Senhor chega e fala assim: você lembra quando tal dia você disse tais e tais coisas? Hoje o teu filho está falando isso por conta de você. A tua atitude que você teve lá atrás é a atitude que o seu filho está tendo hoje. Sabe? E às vezes nós estamos simplesmente repetindo. E maldição hereditária tem que ser quebrada em ciclos. Se o ciclo do meu pai não foi um ciclo bom, não foi um ciclo bom, na verdade. Porém, eu, Rômulo, aqui preciso quebrar. Como? Não tendo as mesmas atitudes. Eu era um Rômulo que tinha uma boca 100% porca. A cada 10 palavras, o 11º era palavrão. E aí? Só que eu tive que mudar meu linguajar. Depois que o Lorenzo entrou na minha vida, eu tive que mudar minha linguagem. Mas eu mudei, assim, com o Lorenzo eu tive que mudar muito mais rápido. Mas eu estava já me policiando a não dizer nenhuma palavra torpe, né? Porque palavrão é palavra torpe. Não edifica o Senhor e nem o seu próprio corpo. Mas orar em línguas, orar para o Senhor, edifica e ainda por cima te fortalece. Amém?
E nós temos que ter prudência, mas nós temos que ter prudência e o desejo de aprender. Por quê? Olha só o que o Senhor fala. Provérbios 15:5. O tolo despreza a disciplina de seu pai, mas o que atende à correção mostra prudência. Então, quantas vezes nós fomos desobedientes com nossos pais? Aí fala assim, as surras que eu tomei da minha mãe e do meu pai valeram a pena. Agora eu sou pelo menos mais gente do que antes, que eu achava que eu não ia nem ser. Mas deixa eu falar. Se o teu filho e você não obedeceram teus pais terrenos, quem dirá obedecer ao Senhor, que é o nosso Pai, Criador dos céus e da terra? Já parou para pensar nisso? Quantas vezes nós estamos sendo desobedientes com o nosso Pai Celestial e nós estamos querendo cobrar do nosso filho algo que nem nós mesmos conseguimos cumprir? Porque é fácil falar, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Entende? É muito mais fácil. Porque é da boca para fora. Mas da boca para dentro, fala assim, Senhor, que eu possa fazer exatamente aquilo que seja necessário fazer para que meu filho seja meu espelho. Para que ele possa ter atitudes boas. Certo? E aí ele diz, Provérbio 18:15, o coração do entendido adquire conhecimento e o ouvido do sábio o busca. Por que o ouvido do sábio o busca? Às vezes a gente fica assim, não quero escutar a conversa de fulano, não. Tá, às vezes a gente passa e escuta. Mas às vezes é algo de tanta sabedoria que você fica assim, caraca, meu irmão, vou só botar a mão na orelha aqui e vou tentar escutar só mais um pouquinho, só para ver se eu consigo entender. Aí tá dizendo algo tão interessante, que às vezes fala assim, ei, fulano, vem cá, vamos participar da conversa. Você fala, caraca, agora eu vou. Aí você vai e aprende mais. Aprender é muito melhor do que ser chamado a atenção. Ser chamado a atenção é horrível. Todo mundo sabe que é horrível. Mas aprender e botar em prática é melhor ainda. E cada dia mais eu tenho buscado em colocar em prática o que o Senhor tem colocado em meu coração. Ainda sou falho? Sou. Mas estou buscando melhorar todos os dias. Porque se ontem eu não fui bom, hoje eu tive a oportunidade de ser melhor. E o dia de amanhã? A partir de meia-noite, as misericórdias do Senhor se renovam. E é hora de você orar de novo. Falar, Senhor, me faz um vaso novo. Meu vaso está furado. A tua palavra está entrando aqui, ó, no ouvido. E está saindo nesse ouvido aqui, ó. Porque quando nós recebemos uma palavra, e não temos entendimento, o diabo vai lá e fala assim, ó, deixa eu roubar a palavra logo dessa pessoa. É justamente isso. Tá? A prudência com previsão. Provérbios 22:3 diz assim, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem as consequências. Se eu não me engano, em uma das lives eu disse uma história de uma militar que ela estava na frente do comboio e ela falou assim, no meio de uma estrada, ela falou assim, Senhor, eu não vou passar ali na frente não. Tem um redemoinho de fogo, algo está pegando fogo ali e eu não vou para lá não, eu vou desviar. E o superior dela, sabendo que ela não inventaria uma história dessa, autorizou o desvio. E eles desviaram. Aí veio o último engraçadinho e falou assim, tá louco? Uma estrada reta dessa aqui, eu vou desviar nada? Ele passou à frente. Eles desviaram. E o outro que se achando espécie, né? Ó. Quando ele chegou lá na frente, passou por cima de uma mina. O carro explodiu, morreu todo mundo.
certo? Ou seja, o prudente vê o mal e se esconde. Mas o simples, ou seja, arque com as consequências da atitude. E o Senhor também nos diz que temos que ter um discernimento espiritual como prudência. Por quê? Lá em Oséias 14, versículo 9, diz que quem é sábio, que entenda estas coisas, e o prudente, para que a saibam. Uma pergunta, vou ler de novo. Quem é sábio, entenda essas coisas, e o prudente, para que a saiba. Você está perguntando, se você é sábio, então que entenda essas coisas. Ou seja, o prudente para que saiba. Será que o prudente sabe mesmo? Seja, então, cara, é show. Quando eu vejo uma pergunta dessa, eu mesmo me pergunto, será mesmo que eu estou tendo sabedoria? Será que hoje eu estou sendo sábio? Os caminhos do Senhor são retos. Os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam. Você já viu desenho animado, né? Viu lá o desenho do Papalégua? Que o coiote sempre tenta pegar o Papalégua e não dá conta. Ele sempre está querendo fazer com que o Papalégua tropece. Ou até mesmo o desenho do Piu Piu Frajola, que ele está sempre querendo pegar o passarinho. Sabe? A gente vê muitos desenhos e eu fui um rapaz que, né, um menino que assistiu muitos desenhos, e hoje eu vejo com a luz da palavra que muitos deles me fizeram entender nos tempos atuais que tinha muita coisa errada. E que muitas das vezes nos ensinaram também a verdade. E a verdade não só a mim liberta, como a você também liberta. Mas será que todas as vezes eu vou colocar algo aqui? Será que todas as vezes eu falar a verdade vai ser legal? Será que eu tenho sempre que falar a verdade ou eu tenho sempre que falar mentira? Olha só, a verdade, ela tem que ser dita na hora certa, porque a verdade dita em um momento errado mata. Não, mas eu disse a verdade e o menino morreu. Não, mas a verdade tem que ser dita na hora certa. Por quê? Porque se você disser uma verdade no momento errado, você pode prejudicar alguém. Sabe? Muitas vezes a gente tem que ter o discernimento. Eu lembro de alguns tempos atrás em que tinha algo escondido no meu coração e eu precisava revelar isso. E todas as vezes que eu tinha algum embate, alguma contenda com a minha esposa, sempre vinha com ar muito forte para eu poder revelar aquilo. E era uma verdade. Porém, eu não revelei no momento dos meus embates. Mas um dia eu fui ao monte, orei para o Senhor, e aquele dia eu trouxe a verdade. A verdade me libertou. Porém, o dano foi diferente. Ou seja, o dano, em vez de ser 100%, foi 1%, 2%, 3%. Eu não posso mensurar o que minha esposa sentiu do outro lado com a verdade que eu disse. Mas eu posso dizer por mim, fiquei livre. Isso me fez um novo homem. Mas se eu tivesse trago a verdade no momento errado, teria sido desastroso. Sabe? Nós temos que ficar atento a isso também. A verdade, ela tem que ser dita sempre. Mas nós temos que dizer a verdade no momento certo e na hora certa. Sabe? Para que nós possamos ser também sábios. Já pensou? Você matar alguém por conta de uma palavra que você disse como verdade? Eu sei que o Senhor vai... Um lado vai falar assim, ele disse a verdade. Mas por outro vai falar assim, fiquei triste. Perdi um servo.
E talvez disso se torne um outro problema. Sabe? O Senhor fala assim: temos que também ter silêncio. Por quê? Se eu tenho silêncio, eu sei da verdade, mas no momento certo eu vou falar a verdade. Em Amós 5,13 diz: portanto, quem foi prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Ou seja, no momento certo, na hora certa, para que a verdade venha, para que sejamos prudentes. Amém? Glória a Deus. Esta foi a palavra de hoje. Sabe, me fez refletir em muitos momentos. E hoje, toda vez que eu leio um versículo, ou eu venho ministrar não só aqui, mas quando eu falo na minha própria vida, no meu dia a dia, eu sempre trago relatos dos meus problemas. Por quê? Porque com os meus problemas, que eu já superei, eu posso dar pelo menos uma dica para que alguém possa falar assim: cara, se ele passou por isso, eu não quero passar. É melhor a gente ser sábio com as experiências do outro, as experiências ruins que o outro teve, do que eu ter a própria experiência e ter esse dissabor, sabe? É algo surreal. Amém? Glória a Deus. Amém. Vou orar para que o Senhor abençoe. Sem exceção, porque o Senhor não faz distinção. Porque, ainda que tenha chegado agora, o Senhor diz: Salão Maria, o Senhor está te guardando. O Senhor está querendo ter um particular contigo. O Senhor mostra que muitas das vezes, por conta de decepções, já pensou em fazer algo diferente. Amém? Vou orar para que o Senhor possa nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos em Teu vosso nome, Jesus. A Tua palavra foi semeada. A Tua palavra foi dita, Senhor, conforme o Teu Santo Espírito, Jesus. Sabemos que hoje, nessa data de hoje, possamos saborear esta palavra, dormir com essa palavra no coração, Jesus. Sabemos que os dias têm cada dia sido maus, mas o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação dos séculos. Pai, nos ensina a orar. Nos ensina, Senhor, a falar com o Senhor, a abrir o nosso coração de forma que possamos quebrantá-lo para poder dizer ao Senhor as nossas aflições, para que possamos ser sábios, como muitos outros profetas foram, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana. E que Jesus abençoe a todos. E amanhã, não esqueça, traga mais um. Amanhã é o 14º dia. Jesus quer falar a muitos e a palavra precisa ser dita. Traga mais um amanhã, 22h30, estarei aqui para trazer mais um dia da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.